Queridos, a semana passada nós olhamos na Escritura e nós conversamos a respeito, falamos que iríamos abordar ao longo de alguns domingos, antes de abraçarmos um outro livro da Bíblia e começarmos a estudar sistematicamente, versículo a versículo daquele livro, até esgotar o livro, nós faríamos uma série de mensagens temáticas, não menos bíblicas, mas temáticas. E nós estamos falando sobre famílias com as marcas de Cristo. O nosso alvo aqui é formar famílias que tenham marcas muito distintas do que a pessoa do Senhor Jesus produz. Então, a semana passada, nós olhamos para a vida de quem? Do homem. Nós começamos pelo homem. Por quê? Porque o homem é o alicerce da casa. É ele que é responsável por tomar as decisões, ele é responsável por moldar o caráter, é responsável por tudo que acontece na família. Se você é homem, eu lamento dizer para você, não lamento na verdade, mas algumas pessoas iriam lamentar. Nós vamos falar muito sobre vocês, sobre nós. Por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre nós. Então hoje nós vamos falar sobre o homem de novo. Então, as mulheres estão vibrando aí, não se preocupe, a sua hora vai chegar, não se preocupe, ela chega. Mas nós vamos falar sobre o homem. É assim que a Bíblia nos mostra para fazer. Então, a semana passada, nós olhamos e tiramos algumas lições. Nós vimos que não tem verdade central, porque não é um texto específico que nós estamos olhando. Nós, semana passada, olhamos Efésios, capítulo 4, do versículo 25 até o verso 29, e nós vimos lá papéis que os homens devem desempenhar. O que é que os homens precisam ter na sua vida? E aí nós vimos 3 P's. Vamos ver se você consegue aí fazer um exercício de memória. Nós vimos 3 P's importantes para a vida de um homem. O homem precisa ter isso. Primeiro P, o homem tem que ser um provedor. O homem tem que ser o provedor da sua casa. E o provedor, eu quero desmistificar a ideia de provedor no aspecto financeiro apenas. Não há nenhum problema da esposa contribuir com a vida financeira do lar. Aliás, é até bom. Eu gostaria que minha esposa ganhasse muito mais do que eu. Não tem problema nenhum com isso. Os homens também não devem ter. Mas é responsabilidade do homem, não é a mulher que tem que ficar se preocupando. Como eu vou sustentar essa casa, como eu não vou? É o homem. E para o homem fazer isso, nós olhamos lá, não vou repregar de novo, nós vimos que o homem é um provedor, e a palavra que nós buscamos para qualificar esse provedor é que ele deve ser um provedor forte. Ele tem que ser fortaleza. O que significa isso? Ele é o sustento da casa, inclusive no aspecto emocional. Ele sustenta financeiramente, sustenta espiritualmente, sustenta de todas as formas. E aí nós vimos a base bíblica que Cristo proveu o pagamento pela igreja, Cristo proveu um meio de santificação. Depois nós vimos outro aspecto do homem, que seria o homem professor. O homem tem que ser um sábio professor. Além de prover para sua casa, de ser fortaleza, um alicerce da família, ele também é um professor, ele tem que ensinar. Responsabilidade da perspectiva bíblica é do homem, a responsabilidade por educar os filhos, por pastorear a sua esposa, por cuidar da vida espiritual, da vida moral, por cuidar dos sonhos. Então tudo isso recai sobre o homem. Então o homem tem que ficar perguntando para os filhos: filhos, estão passando por alguma dificuldade? Posso ajudar? Filhos, como eu posso amparar vocês? Quais são suas lutas? O marido pode chegar cansado do trabalho, arrebentado, ter passado por um monte de luta, e ele precisa se aproximar da esposa e perguntar: como foi seu dia? Como eu posso aliviar o seu sofrimento? Tem que estender o ombro amigo para a esposa chorar. O marido não deve chegar em casa e ele procurar o ombro da esposa para chorar. A esposa já passou o dia cheio de lutas. Pode acontecer isso? Pode, mas não deve ser a prática, a constância. O normal é o homem ser essa fortaleza, em que ele ensina e que ele provê. O que mais? Nós vimos aí então que Cristo atuou na igreja para produzir glória, ausência de rugas, marcas de expressão, e vimos lá no texto de Efésios, não dá para voltar a explicar tudo de novo. Então o homem é um provedor forte, uma fortaleza, o homem é um professor, um sábio professor, e por fim nós vimos na semana passada que o homem também é um protetor, um corajoso protetor.
Então, na sua casa é você que vai matar o rato quando o rato aparecer. Você que vai caçar lagartixa. Na casa da minha mãe, quando ela era solteira, era lagartixa. Se aparecer lagartixa no quarto, acabou. A mãe falava, eu não durmo nesse quarto até pegar. E aí entrava lá os caça-fantasma, todo mundo, para pegar a lagartixa. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, alguém me contou que estava em casa sem camisa, um homem, e uma lagartixa estava andando no teto. Hã? Foi o Nivaldo. Pronto, aí. O Nivaldo não está aqui. O Nivaldo está assistindo pela internet, será? Nivaldo, vou falar de você. E você não vai poder protestar porque você não está aqui, mas a lagartixa caiu nele, ele falou. E ela caiu e grudou. E falou, ela é geladinha. Já estou avisando, então, em calor, para se refrescar, a lagartixa é muito bom para isso aí. Então, mas quando a lagartixa cai no homem, o homem não pode falar, ui, ele não pode fazer isso, tá bom? A mulher pode, o homem não pode não. Então, você quer fazer o teste, é quando às vezes a gente está na porta da igreja ali, já aconteceu de às vezes aparecer uma barata correndo pela calçada, na rua. E aí se você gritar assim, barata, o homem fala, aonde, aonde? Aí pronto, já complicou, não pode. O homem tem que ficar, não, barata, não tenho medo de nada. Mesmo que ele tem que segurar e falar, não, barata não é nada. Sem preocupação. Então o homem ele tem que ser o protetor da sua família, o defensor, ele tem que ser o cuidador. Então ele cuida também da integridade física, ele protege a família em todos os sentidos. Então esses aspectos não dá para pregar tudo de novo, assim como Cristo cuidou da igreja e a protegeu, o homem deve inspirar segurança. As pessoas precisam estar à sua volta, não só a família se sentir seguro, mas qualquer mulher na sua presença, qualquer pessoa, qualquer criança na sua presença, deveria se sentir seguro. Se você não inspira confiança, segurança, você precisa rever os seus conceitos. Os adolescentes precisam ser assim. Quando os pais perguntam, os adolescentes vão se reunir na casa de quem? E um pai pergunta, quem vai? O que eu espero é que alguém diga assim, o Chris vai. Então pode deixar. O Mateus vai. Pode deixar. E não contra, vai fulano? Não, então não. O homem tem que inspirar esse tipo de confiança, saber, não, ele é responsável, ele é corajoso, tudo isso. Então hoje nós vamos continuar a falar dos homens. Hoje nós vamos ver o quarto aspecto sobre masculinidade do homem de Cristo. Então qual é o perfil do homem de Deus? O homem de Deus. Então hoje não é mais com P, tá bom? Também não vai ser tudo com I, não. É difícil fazer dessa maneira. O homem tem que ser um intercessor. Se você é homem, Deus chamou você e colocou você para ser um intercessor da sua casa. O que é um intercessor? É você que vai pedir a Deus, é você que vai se colocar, como a frase que nós cantamos dizendo, eis-me aqui, é você que se coloca na brecha. É você que sustenta a sua família em oração. Pastor, mas se meu marido não fizer? Aí faz você, esposa. Se o marido não fizer, faz você. Mas estou dizendo na perspectiva bíblica, a responsabilidade bíblica do homem. Na sociedade, a sociedade não... tudo que nós estamos falando aqui, você dificilmente vai achar do aspecto social. A sociedade diz que o homem tem que ser apenas o mantenedor financeiro da casa. E de vez em quando dá umas broncas em voz alta, mostrar que é o machão da casa. Ou ele tem que ser uma série de coisas que, da perspectiva bíblica, são irrelevantes. Homem não é aquele que aparece na novela, mulheres. Quando as mulheres ligam a novela e quando assistem lá uma linda mulher e aparece, como chama aquele ator? Richard Gere. Ele aparece lá, as pessoas falam, ai, que meu marido fosse assim, viesse numa limusine com rosas. Aquilo lá não é ser homem. Ser homem é no dia a dia da casa. Os verdadeiros homens estão sentados ao seu lado. Os verdadeiros homens são aqueles que Deus chama para exercer um papel na família fundamental, papel de intercessão, que poucos têm exercido. Não precisa julgar ninguém. Hoje não, eu sempre quando eu venho pregar, eu peço a Deus para não ser um pregador de culpa, mas ser um pregador de graça. Mas de vez em quando nós lidamos com aspectos de culpa. Então se o seu coração se sentir culpado, tá bom, eu estou feliz também, não tem problema com isso não. O que você deve olhar para você é o seguinte, quem ora mais na sua casa, é você ou os outros? Se for os outros, já está errado. De cara, não precisa nem você, é você.
Não é que você precisa orar em todas as circunstâncias, mas quando as pessoas precisam saber que você é um homem de oração, de que você tem contato com Deus, de que você tem intimidade com Deus. Vamos olhar para um servo da Bíblia, um homem chamado Jó. Jó 1, de 1 a 5. O livro de Jó narra um homem espetacular. Nós já lemos esse livro todo, mas nunca pregamos, quem sabe um dia pregaremos. Acharam Jó 1, de 1 a 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Só aqui você já tem um caráter de um homem maravilhoso. Homem íntegro, um homem com interesse de caráter, um homem reto diante de Deus nas suas posturas, um homem temente a Deus, que demonstrava uma reverência, um temor, uma consideração pelas coisas de Deus, e que se esforçava para desviar do mal. O verdadeiro homem não é aquele que é corajoso e fala assim, não, eu posso enfrentar qualquer coisa, nada me abala. Não. Olha um homem de verdade, ele fugia, ele via o mal. Ao longo da leitura do livro, nós já lemos aqui, tem um momento em que Jó fala assim, fiz um acordo com os meus olhos. Lembra dessa passagem? E ele fala assim, fiz um acordo com os meus olhos para não colocar os meus olhos numa virgem. Então ele fala da pureza com que ele conduzia o seu olhar. Ele fala da pureza, da integridade como ele tratava os seus funcionários, os seus empregados. Então nós vemos nele uma descrição, Deus dando, esse homem era assim. E olha o que acontece com ele. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, seus empregados, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4 diz assim, os seus filhos iam de casa em casa, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. É uma comemoração de aniversário. Então, a família dele era uma família tão bonita, que os filhos, quando davam festa, eles iam um na casa do outro. Então, não era uma família onde os filhos têm, normalmente, não é sempre, normalmente numa família muito rica, muito abastada, muitas vezes os filhos não têm contato um com o outro. Ou eles têm ciúme um do outro, ou eles brigam por causa de herança. Esses daqui não. Eles iam na casa, então Jó ensinou de um jeito que os filhos participavam de comunhão uns com os outros. Era assim como eles faziam. E mais, mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Isso aqui é bem diferente na cultura do Oriente. Normalmente era assim, os irmãos iam um na casa do outro e celebravam. Mas quando a irmã casava com outro homem, essa irmã não participava mais aqui, porque agora ela pertencia a um outro clã, outra família. E o texto diz para nós assim, eles mandavam chamar toda a família da irmã. Então vinha para a casa deles quem? A irmã e quem? E o marido, que o marido era? Cunhado. Cunhado, e aí vem a sobrinhada, vem tudo isso aí. Normalmente, no mundo, as pessoas falam assim, não vou chamar o cunhado, porque o cunhado vai ter inveja, o cunhado vai ficar olhando. Então, nós temos certos relacionamentos na nossa sociedade que são marcados por intrigas. Alguém fala assim, a sogra nunca convida quem? A nora. E a nora não chama a sogra. Lembra aquele texto que Jesus falou assim, eu vim, e aí ele fala assim, eu colocarei inimizade entre sogra e nora. Isso é fácil, não precisava nem ele ter vindo para fazer, você já sabe que está aí. Mas ele falou, eu vou colocar inimizade. Haverá esse tipo de coisa. Na família de Jó, não. Eles eram unidos. Os cunhados vinham, os sobrinhos vinham. Que família bonita. Mas o texto vai nos apontar que a responsabilidade do que aconteceu é porque existia um homem íntegro, temente a Deus e reto. E olha o que ele fazia. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, ou seja, quando terminava as festas, não de cada um. Jó esperava todo mundo celebrar os seus aniversários. Quando terminava os aniversários, ele tinha 7 filhos. Se cada um fosse num mês, você sabe que demorou. Tá bom? Então, decorrido, ele chamava os seus filhos e os santificava. Como? Levantando-se de madrugada, ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Preste atenção aqui, porque é interessante o que ele está fazendo. Terminou os aniversários, ele chamava os filhos e falava, filhos, cedinho chamava todos os filhos e falava assim, olha, vocês celebraram, e pode ser que durante as festas existiu algum tipo de excesso da parte de vocês. E ele se levantava e oferecia a Deus. Ia diante de Deus como um intercessor pelos seus filhos.
E ele oferecia o holocausto, o texto fala, segundo o número dos seus filhos. Ele não pegava um boi e chamava todos os filhos e falava, Senhor, eu te ofereço esse boi pelos meus filhos. Não, ele oferecia um boi por cada filho. Era um homem que estava pagando o preço e falava assim, Senhor, esse sacrifício, essa mediação é por esse filho aqui. Então havia um interesse individual de Jó, por cada ente da sua família. Não havia preferência, não havia distinção. Nós vemos famílias no Antigo Testamento problemáticas, onde filhos têm disputa. Na família dele não, oferecia por esse, acabou de oferecer por esse, oferecia por aquele. E olha só a preocupação desse homem. Olha, continua aí no versículo. Pois ele dizia, talvez tenham os meus filhos pecado, talvez tenham os meus filhos pecado e blasfemado contra Deus. Aonde? Perceberam que Jó não está preocupado com o comportamento deles? Jó falou, eu não conheço o interno dos meus filhos. Pode ser que enquanto eles celebravam festas, eles ofenderam a Deus no coração. Então nós vemos um homem que não está querendo meramente corrigir comportamento. Ele não quer fazer que os filhos sejam certinhos, que os filhos andem alinhados, que os filhos digam bom dia, boa tarde, que os filhos tenham uma postura ética bonita. Ele fala, estou preocupado com o coração deles, eles podem ter desagradado a Deus. E o que ele faz? Ele vai mediar, ele vai interceder pelos filhos. Ser um homem de Deus é aquele homem que se coloca diante da família e se preocupa. Quando foi a última vez você, homem, que você se preocupou com o coração do seu filho? Onde você ou se preocupou com o coração da sua esposa? Será que minha esposa tem pecado no coração contra Deus? Será que alguma vez você já se levantou de madrugada ou em algum horário do dia, separou para orar pelo coração da sua esposa? Pelo coração dos seus filhos ou daqueles que você cuida? Muitas pessoas estão muito preocupados com o futuro dos filhos. Muitos homens investem e põem os filhos para aprender alemão, chinês. Pode fazer isso, não há problema nenhum. Mas tudo isso é inútil se não há um pastorear efetivo do coração. Se não há uma preocupação com o coração. Uma das maneiras de você fazer isso, alguns perguntam assim, como é que eu posso interceder? Vamos olhar algumas áreas. Olha lá, um intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os que estão sobre sua responsabilidade. Isso é um homem de Deus. É alguém que se coloca na frente e fala, Deus, eu sou responsável por eles. Vocês acham que os filhos de Jó eram pequenos ou grandes? Eram grandes. Algumas filhas, inclusive, eram o quê? Isso nos indica que os filhos também eram adultos. Por que esse homem continuava se preocupando com seus filhos? Sabe que tem pai que fala assim? Não, a preocupação com meu filho é até ele completar 18 anos. Depois que ele completar 18 anos, aí é ele diante de Deus. Aonde você achou isso na Bíblia? Deus fala para você interceder por seus filhos a vida toda. Ore por eles, suplique por eles. Eles casaram, eles têm filhos. Ore por eles, interceda por eles. Coloque-se diante de Deus. Se o filho falar que não precisa, ore sem ele falar. Mesmo ele falando que não precisa, continue orando. Pastor, devo orar pelo quê? Algumas pessoas perguntam assim, normalmente perguntam, eu, homem, devo orar pelo quê? Em que áreas eu devo orar? Vou sugerir 4 áreas. Tem muitas, mas aí eu pararia só nesse ponto, nessa noite, eu não posso fazer isso. 4 áreas para você interceder. Primeira área, ore por conversão. Ore pela conversão dos seus filhos. Pelo amor de Deus. Não pare, não desista de orar pelos seus filhos. Muitas crianças, os pequenos, principalmente, muitas vezes são desobedientes porque não houve um novo nascimento. Eles não nasceram de novo. E você quer impor na vida deles um padrão cristão. E eles não têm esse padrão. Por quê? Porque não nasceu do Espírito. Eles não sabem o que é isso. E é necessário que você ore, que você invista, que você trabalhe. Não depende de você, depende só de Deus. Mas você tem que trabalhar. Você tem que orar. Você precisa fazer isso. Se você não faz, não adianta muito você ficar orando por outras coisas. Porque nós cantamos aquela música, que proveito há em ver os seus filhos cobertos de bens, no mundo andar de Deus se afastar. Que adianta? Quantas pessoas estão preocupadas com o futuro dos seus filhos em muitos aspectos,
mas não estão preocupados com o futuro eterno. Ore pela conversão do seu cônjuge, marido aí no caso. O marido não é crente? A esposa faça o mesmo. Ore pelo seu cônjuge. O marido não ora pelos filhos? Ore pelos filhos. Não tem problema. Assuma isso. Alguém tem que interceder na casa. Mas isso é responsabilidade do homem. Ore pela conversão deles. Ore também pelo caráter deles. Tome um tempo e pense: como os meus filhos são? Como eu quero que eles sejam? O que você espera deles? Era Jó um homem temente e íntegro que se desviava do mal. Quando foi a última vez que você rogou, intercedeu pelos familiares pedindo: Senhor, livra-os do maligno? É comum pedir por livrar de doença, para ajudar na prova, para livrar de acidentes. Protege na escola, protege disso, protege daquilo. Mas caráter. Sabe por quê? Porque invadir o coração de alguém e amaciar o coração de alguém, de um filho, de uma esposa, de um marido, é só Deus. E é preciso orar. É assim que nós vencemos. As famílias são fracas, vou repetir com atenção nisso. As famílias da igreja, de modo geral, não estou pensando na nossa, há uma fraqueza nas famílias porque há pouca oração, pouca intercessão. As pessoas não falam com Deus. Alguns filhos sequer sabem falar com Deus. Casa é um treinamento, coloque os seus filhos para orar. Ore com eles, ore por eles. Tem que ser um intercessor. 2 áreas para orar: conversão e caráter. Insista nisso. Viu falha de caráter? Vá orar e corrija. Vá orar e corrija, até que você perceba mudança de postura. Outra área para você orar: ore por carreira. Aí sim, se você já orou por conversão e caráter, aí você pode pedir pelo futuro profissional das pessoas que estão à sua volta. Ore sim, vivemos dias maus. Os filhos podem escolher profissões que não honrem tanto a Deus. Os filhos podem escolher profissões com a motivação errada. Pai, eu vou escolher essa profissão porque paga bem. Pai, eu vou prestar esse concurso porque ganha muito bem. Pai, eu quero isso. Motivação errada. A Bíblia fala que há mais alegria numa casa onde se come bolacha, com retidão diante de Deus, do que numa casa onde há um banquete. Quantas são as pessoas que você conhece, familiares, quem sabe, até conhecidos, que têm os seus filhos, às vezes, seguindo carreiras excelentes, mas estão perdidos, totalmente perdidos. Basta você ir numa das maiores universidades do país, ou pelo menos uma das mais conceituadas, como a USP, e você vê vários jovens lá fazendo marcha pela maconha, saindo nas ruas e protestando contra o governo, porque o governo mandou a polícia fazer patrulhamento dentro da cidade universitária, e os jovens falam: eu não quero isso. E são esses jovens que vão se formar nessas universidades, drogados, maconheiros, alcoólatras, que vão te atender no consultório quando você for. São eles que vão te atender no escritório de advocacia. São eles que vão te atender no funcionalismo público. Nós precisamos orar. Esse mundo precisa de intercessores. E são vocês, homens. Não espere que outros intercedam pela sua família. Pode ser que isso aconteça, mas é muito difícil. Se você não se colocar lá, sua família vai padecer e vai sofrer. Conversão, caráter, carreira. Ore também pelo casamento deles. Se tem uma área que você tem que orar bastante, é essa, hein? Dias sombrios, vem. Dias em que a palavra casamento não vai fazer o menor sentido social. Há uma lei no Brasil em que as pessoas estão pedindo para casar com os animais. Estão querendo votar no nosso Congresso uma lei para um homem poder casar com um gato, com um cachorro, com uma galinha. É ridículo, não é? A gente olha e fala assim: mas que absurdo, que loucura é essa? Para você não é loucura, porque você tem os seus olhos libertados. Deus abriu os seus olhos. Quantos jovens na sua escola, na sua igreja, no contexto do mundo, não na igreja,
Ontem à noite eu coloquei a Samara para dormir. A Samara tem 10 anos. Por volta de 00:30, eu sento ao lado dela. A Stephanie já está dormindo. Nós começamos a conversar. Ela falou: pai, tem uma coisa que fica na minha cabeça muitas vezes e eu não consigo parar de pensar nisso. Eu falei: o que é, filha? Ela me disse assim: na minha classe, as meninas perguntam umas para as outras: de quem você gosta? Então as meninas vão lá e perguntam: você gosta de quem? Você gosta de quem? Você gosta de quem? Aí foram perguntar para ela, ela falou assim: eu não gosto de ninguém, eu não tenho idade para gostar de ninguém. E as meninas ficaram assim: não, você tem que gostar de alguém, você precisa gostar de alguém. Olha, e mesmo de amizade, você não gosta de ninguém? Ela falou: eu gosto de fulano como amigo. Ah, então, tá bom, se você gosta de fulano como amigo, já serve para isso. Para um relacionamento. 10 anos. Eu deitado, sentado na poltrona ao lado da cama, conversando com ela, ela disse assim: mas pai, várias vezes fica na minha cabeça um pensamento assim: você tem que namorar, você tem que namorar, você tem que namorar. Não estou aumentando nem diminuindo. Palavras dela, ela falou assim: o diabo fica colocando na minha cabeça que eu tenho que gostar de outras pessoas. E ela falou: pai, eu não sei o que fazer para tirar esses pensamentos. O que eu devo fazer? Eu posso entrar nos pensamentos dela e mudar os pensamentos? Não, mas sabe o que eu faço? Eu oro. Eu oro porque as meninas dos nossos dias, de 9, 10, 12 anos, já estão se entregando a uma vida promíscua. Vocês conhecem a vacina do HPV, que está sendo dada para as meninas, acho que a partir de 9 anos. De 9 anos. E talvez isso venha a se tornar obrigatório. E eu conversando com a minha esposa, eu disse assim: essa vacina só existe por causa da promiscuidade. Porque meninas novas estão se entregando a uma vida sexual ativa, novinhas, e se expondo a câncer de colo do útero. Então, nós vemos uma epidemia, não é de saúde, é uma epidemia moral. E se você não orar pelo casamento dos seus filhos, pode ser que eles se percam na adolescência. E eles entrem por caminhos tortuosos, porque eles vão ser expostos a isso. Temos que ser intercessores. Quando eu era pequeno, solteiro, em casa, acredito que o Maurício vai lembrar disso, o Márcio não está aqui hoje, mas por vezes nós acordávamos de noite com o meu pai orando no quarto. Eu acordava, assustava, ficava quieto na cama olhando, e lá estava meu pai na porta do quarto com a Bíblia aberta, lendo algum texto e sussurrando palavras. Eu não conseguia entender o que ele falava. Estava deitado, às vezes nem me mexia, mas perdi a conta das vezes que eu vi ele intercedendo. É você um intercessor ou não? O perfil de um homem de Deus é o perfil daquele que se coloca e fala: Senhor, sou eu sou o escudo, eu sou a barreira entre a minha família e a destruição dela. Se você não orar, dias terríveis vão se aproximar da sua família. Porque é só a graça de Deus quem pode cobrir a sua casa, que pode preservar a sua esposa, os seus filhos. É teu dever, homem. Não dê nenhuma desculpa. Não me interessa se você está cansada. Não me interessa se você tem problemas. Apesar de todos os seus problemas, Deus fala: é você o intercessor. Ore por sua família. Há um segundo aspecto sobre como o perfil do homem de Deus. Desculpe, um aspecto que eu não mencionei aqui sobre casamento. Ore desde já. Eu assim que terminei a conversa com a Samara, nós oramos juntos. E eu disse para ela assim: filha, se você quer andar segura, dê o seu coração por papai e para mamãe. Eu vou dizer para você, na hora certa, quem são as pessoas boas para você escolher. Não vai ser sua mãe, não são os seus tios, os seus avós, sou eu. Eu direi para você. Pode confiar em mim, eu vou dizer para você o que é bom e o que é ruim. Você confia em mim? Ela falou: confio. E nós oramos. É assim que você preserva a sua família. É na oração. E nós oramos pedindo a Deus. E eu falei para ela assim:
Agora não adianta, porque eu estou contando para todo mundo, né? Mas eu disse para ela que esse pedido ela não devia compartilhar com mais ninguém. Que ela não devia chegar na classinha e falar, vamos orar pelo meu futuro marido. Que ela não devia pedir isso na escola, mas que em casa, com o papai e com a mamãe, ela poderia pedir e nós sempre oraríamos por ela. Porque vem dias em que vai ser difícil encontrar um homem de verdade. E não estou falando só de masculinidade, estou falando de um homem que assuma o seu papel de homem. Sabe por quê? Porque as famílias aí de fora não estão criando líderes. Eu temo pelas minhas filhas. O mundo e muitas igrejas não investem nos filhos homens. Não os ensina. Pais e mães, parem de privar os seus filhos homens de amadurecer. Coloque eles em situações em que eles têm que lidar com problemas. Coloque eles em situações em que eles têm que enfrentar desafios. Deixe eles tomar decisões. Supervisione até as decisões erradas. Pergunte, filho, o que você acha que devemos fazer nessa situação? Deixe o filho aprender. A casa é um treinamento. Se você criar uma redoma no seu filho, o seu filho não vai saber lidar. E quando ele entrar no casamento, ele vai aprender todas as lições lá. E lá não dá tempo para ficar treinando muito e errando muito. A hora de errar é agora. Coloque os seus filhos, homens, não estou falando das meninas, coloque os seus filhos homens para assumir o papel que eles precisam assumir. Empurre eles para a liderança. Se eles não quiserem, empurre eles, põe eles para orar. Peça para eles dirigirem devocional em casa. Coloque ele em situações. Mande ele resolver os seus problemas. Surgiu o problema, empurre o seu filho homem e fala, você vai resolver. Você tem que lidar com isso. Vai comprar alguma coisa em casa, uma pizza? Manda o seu filho homem ligar. Toca a campainha, manda o seu filho perguntar quem é. Chegou uma coisa do correio que tem que receber, na sua supervisão, coloque ele para aprender a se relacionar. Saber o que pode e o que não pode. Aprenda, treine os seus filhos. Vamos falar das filhas meninas quando chegar na hora das mulheres, aí nós falamos sobre como lidar com elas. Segundo aspecto do homem. O homem tem que ser um intercessor. Desculpe, não é o segundo, não é? Semana passada vimos provedor, professor, protetor, quarto, intercessor. Em quinto, nós vamos ver o homem precisa ser um referencial. Nós estamos urgentemente, desesperadamente precisamos de referências. Os homens da nossa sociedade, se você procurar na mídia, em qualquer lugar, não há heróis. O Brasil não tem heróis. Você precisa, homem, se tornar o herói dos seus filhos. Você não pode ser o super-herói só quando ele é pequenininho. Ele olha e fala, meu pai é o meu herói. Ele tem que crescer olhando para você e falar, é isso aí que eu tenho que me tornar. É assim que eu tenho que agir. Então quando você lida com a sua esposa, quando você fala com a sua esposa, o seu filho está olhando e fala, é assim que se trata uma esposa. Agora se você grita, bate, xinga, menospreza, isso acontece em famílias cristãs também. Seus filhos estão aprendendo direitinho. Então é assim que se trata, pai, uma mulher. Quando você está no trânsito, seus filhos estão no banco de trás, eles estão observando como você se porta. Se você é agressivo, se você é violento, se você é esquentadinho na fila do banco, na padaria, em qualquer lugar, os seus filhos estão em busca de referencial. E se você não for, vão ser os artistas da mídia. Vai ser o Neymar. Vai ser algum jogador de futebol da atualidade quando ele crescer. E vai chegar o seu filho com o cabelo lá seja quem for, lá do Davi Luiz, em casa. E você fala, filho, por que você está com o cabelo assim? Ele fala, porque o Davi Luiz é meu ídolo. Você vai encontrar tanto aí uma referencial na masculino, as pessoas estão precisando, não tem. Me cite um herói nacional. Me cite um homem a ser seguido no Brasil. Um só. Você fala, eis aí um modelo. Pode ser, não precisa ser crente não. Estou falando de um referencial, pelo menos ético. Cite alguém. Um só, gente. Quem? Quem? Antônio Hermílio de Moraes. Um bom modelo. Não sei se ele está vivo ainda. Já morreu. Mas ele era um referencial. Pelo menos no aspecto de trabalho, um homem íntegro. Era um modelo. Mas onde estão esses? Os que são referências estão morrendo.
Hoje, você vai buscar referência, é o Faustão, Tom Cavalcante, Gugu. Esses são as pessoas que estão na mídia. Jogadores de futebol. Na maioria das crianças, a maioria delas, os ídolos são jogadores de futebol. De passagem, de dizer, trabalhe com os seus filhos, você que tem filho homem, para que ele não se torne um idólatra de futebol, que ele não venere tantos jogadores a ponto de criar neles ídolos. Corte um pouco. Mostre o erro deles. Aponte as falhas. Mas para ser um referencial, você precisa de algumas coisas. 1 Coríntios 4,16. Espero conseguir terminar a mensagem hoje, queridos. Como minha esposa sempre diz, eu demoro mais no ponto 1. Agora eu tenho que correr nos demais pontos. Ontem ela achou que eu não ia conseguir pregar, né, num dia só. Mas eu vou conseguir, não se preocupe. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 4, desculpe. Verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Advoesto-vos, portanto, a sede, ou sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz assim, sejam meus imitadores. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, eu sou um referencial, pode olhar para mim, pode copiar. É a ousadia de um homem? É ousadia. Mas é a ousadia de um homem que tem um caráter cristão, que pode dizer para outros crentes, dizer, olhem para mim. Vocês não tiveram a oportunidade de ver Cristo. Olhem para a minha vida e sigam esse referencial. Mas quando eu leio o verso 16 e Paulo diz, sejam meus imitadores, eu preciso voltar para o contexto e falar, o que é que Paulo falou para ser imitado? Ele disse algumas coisas no texto que são dignas de serem imitadas. Olha lá, um referencial é aquela pessoa para quem você olha em busca de um modelo de fé, um exemplo de vida. Isso é um referencial. E Paulo fala, olhe para mim. Vou dar alguns aspectos, aqui não dá tempo de olhar tudo aí, mas se você olhar o capítulo 4, do versículo 6 em diante, você vai descobrir exemplos que Paulo está falando. Pode olhar, sigam esse modelo que eu estou dando para vocês. O capítulo 11 ali, daqui a pouco eu menciono. Versículo 7, Paulo diz assim, pois quem é que te faz sobressair? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? O apóstolo Paulo está dizendo assim, por que você acha que se você é inteligente, por que você se vangloria da sua inteligência? Se você é rico, por que você está se gloriando na sua riqueza? Se você é rico hoje é porque Deus te deu oportunidade e te abençoou. Se você é inteligente é porque Ele te capacitou com essa habilidade. Paulo está ensinando o seguinte, sigam o meu exemplo. Eu sou um homem extraordinário, eu tenho um intelecto privilegiado, mas eu sou humilde. Eu sei que o que eu tenho, eu recebi. Então não haja nesse mundo como se você não tivesse recebido nada de ninguém. Não fique achando assim que você é um sucesso, você é o máximo. Pais, destruam na vida dos seus filhos a ideia de perfeccionismo em vocês. Vá para os seus filhos e conte. Às vezes eu vou contar a história para as minhas filhas à noite, e aí as minhas filhas me lembram, e eu louvo a Deus por isso, porque elas falam assim, pai, hoje eu não quero escutar uma história bíblica. E eu tinha feito um desafio comigo mesmo, porque às vezes eu contava histórias inventadas. E aí eu contava histórias, elas achavam o máximo, mas eu via que as histórias não estavam produzindo nada, eram histórias vazias. Eu contava história de aviador, de gente na floresta, sempre tinha algum fundo moral, mas no final elas guardavam toda aquela ideia e quando pediam para eu contar a história, sempre falavam assim, conta a história de fulano. Eu falava, por que essa? Porque essa é legal, tem um soldado lá que ele é bom, ele não sei o que, ele salvou a princesa na torre. E eu ficava olhando e falei, não, a partir de agora eu vou contar histórias bíblicas. Histórias bíblicas, vão ser histórias bíblicas. E aí eu comecei a contar algumas histórias que tira a cabeça, aí o pessoal fica um pouco mais preso aí na história. Mas por que eu falei isso? Isso, obrigado. Isso é a esposa para lembrar dos nossos pecados. Mas era isso. Aí as minhas filhas falavam assim, não, eu quero que você conte uma história de quando você aprontava como criança. Eu falei, filho, eu mal aprontava, mas eu vou me esforçar aqui para lembrar. Mas é verdade, aí eu começava a contar a história para elas. E
E contei para elas, e inúmeras histórias. Um dia elas perguntaram para mim sobre oração. Eu tenho medo de orar, eu tenho vergonha de orar. E eu disse para ela, mas isso é normal, eu também já tive. Já teve? Já tive. Morri de vergonha. A primeira vez que eu tive que orar na igreja, um homem estava no púlpito, o irmão Guilhermo, não sei mais se ele está na igreja ou não, ele tinha se desviado. E cada domingo ele vinha à frente da igreja e ele escolhia um adolescente para orar. De bate pronto. Ele olhava aqui e falava assim, Lucas, pode orar para nós? E aí, pegava. E o que acontecia? Ele foi escolhendo meus amigos. E foi acabando. E eu esperto, sabia, falei, já foi fulano. Hoje tem 3. Aí o que eu fazia? Quando chegava na hora da oração, eu sentava na cadeira e abaixava assim, um máximo para ele não ver, mas o púlpito era alto, ele ficava olhando, ele já via. Às vezes fazia assim, procurando, e falava, hoje eu quero pedir para fulano. Eu falava, escapei. Eu levantava, tranquilo. Mas teve um domingo em que ele falou, eu quero pedir para o Marcos orar. Antes dele pedir isso, quando eu sabia que chegou o momento de oração, eu me levantei, e na igreja tinha eu não sei como chama aquele negócio ali atrás, tá vendo? Aquela produção, igual isso daqui, um biombo. E a igreja lá tinha uma porta de madeira, assim, era bonito fazer casamento, que a porta abria, a noiva entrava, fechava a porta de novo. Eu fiquei atrás. Falei, ele não vai me ver aqui, não vai chamar. Qual a minha surpresa quando ele fala no microfone o meu nome? Hoje eu quero pedir para o Marcos orar. Atrás do lugar, eu falei, o quê? Ele não está me vendo aqui. Sabe qual foi a minha reação? Eu saí da igreja. Saí. Dentro da igreja, eu falei assim... Não vai fazer orar, eu quero ver quem é o homem que vai fazer orar. E eu saí da igreja, mas em vez de eu ir para a rua, se eu tivesse sido esperto, eu tinha ido para a rua. Eu saí, a igreja tinha um templo e tinha um corredor do lado da igreja. Eu saí e virei pelo corredor e fui para o fundo da igreja. E eu não sei porque o homem falou assim, o Marcos não está aqui? Alguém pode chamá-lo? Parou o culto, aí foi um homem mais delicado me chamar, foi meu irmão, o Márcio. E, gente, olha a situação. O corredor era do lado da igreja. Está todo mundo sentado aqui, cheio de janela aqui. Ele sai no corredor gritando. Ei, vem orar. Está todo mundo esperando. E ele gritando. E a igreja toda dentro, toda esperando. E ele vai lá atrás, me dá uns cascudos, me traz de volta. Vai orar assim, vem falando no corredor. Você vai orar, onde já se viu? E dando mó dura. Aí daqui a pouco eu apareço lá atrás, no fundo da igreja e começo. Senhor, muito obrigado por essa noite, não sei o que. Não ri não, porque eu vou começar a selecionar pessoas para orar aqui. Então, aí nós vamos ver. Mas eu contei para minhas filhas. Então você pode ser um referencial mostrando para elas que você é de carne e osso, que você tem medo, que você passou por provações, passou por situações e cresceu. Não fica criando para eles um mito de herói. O nosso casamento é perfeito. Seus filhos já viram você brigando? Não poupe eles, sabia? Não fica brigando toda hora na frente dos filhos. Não vai chamar os filhos. Filhos, vem aqui que nós vamos brigar. Eu quero que vocês... Não é isso. Mas pelo menos quando você brigar, os seus filhos sabem que você briga. Eles sabem. Então, se você quiser passar um mito de referencial perfeito, que você é certinho e tal, tolice. Seja humilde, fala, filho, papai e mamãe têm diferenças. Papai e mamãe brigam, mas olha, papai hoje gritou com a mamãe gritou com o papai, olha, mas nós nos acertamos. Sabe o que os filhos estão aprendendo? Casamento não é perfeito, mas dá para conviver. Estão aprendendo. Homens, vocês precisam fazer isso, vocês precisam ser referencial, inclusive dos tropeços. Conte um pouco das suas aprontações. Mas não conta vibrando. Nossa, eu fiz cada coisa. Não é isso aí não. É contar e mostrar para ele que está errado. Senão, perde o sentido de você contar. Humildade, Paulo fala, verso 7. Tudo que você recebeu foi dele. Outra lição, o homem de Deus tem que ser, no sentido de referencial, ele tem que ser desprendido. Porque a mim me parece que o Senhor nos colocou em último lugar, como condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto de anjos como de homens. Versículo 11. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Mas no versículo 11 ele fala assim, nós temos fome, sede, fui esbofeteado. Paulo é uma pessoa desprendida. Ele diz para as pessoas o seguinte, sejam meus imitadores, eu sei ser esbofeteado.
Eu sei passar fome, eu sei ser privado de coisas. Então você precisa ser um referencial para os seus filhos de que é possível enfrentar adversidades e atravessar as adversidades. Como? Sendo desprendido. Se você tem muito apego às coisas dessa vida, se tudo que você fala com o seu filho é dinheiro, é carro, é bens, o seu filho vai aprender o quê? Ser um materialista, um consumista. E para aprender isso, não precisa fazer nada, deixa ele sozinho, ele vai aprender sozinho. Está no coração dele. O que você precisa fazer é quebrar isso. Agora, para isso ser quebrado, você precisa mudar. Nós estamos precisando de referência na igreja. Aonde estão os homens referência? Nós temos proposto um desafio de homens subirem para dar aula nas crianças. Por quê? Porque nós temos nada contra as mulheres são uma bênção, mas eu quero que os alunos vejam referência na sala, olhem o professor e falam, tá aqui uma autoridade. Deus já fez isso, nós só precisamos lapidar. Quando uma criança olha para um homem, ela já se porta de maneira diferente. Ela reage de forma diferente. Por quê? Porque está incutido, está marcado nela. Seja um referencial humilde e um referencial desprendido. Última maneira de você ser um referencial, seja um referencial outrocêntrico. Nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Olha aí, por favor, Paulo está dizendo o seguinte: filhos, olhem para os seus pais, busquem um referencial. Que referencial? Quando eu sou perseguido, eu abençoo. O que Paulo quer ensinar? O que ele quer mostrar com esse tipo de coisa? Ele fala assim, olha, por causa de vocês, pelo bem da igreja, eu sou perseguido e eu bendigo. Eu sou injuriado, quando eu sou injuriado, eu bendigo. Quando eu sou perseguido, eu suporto. Quando eu sou caluniado, eu procuro o quê? O que está no seu texto aí? Conciliação. Você é um conciliador? Seus filhos percebem? Olha, Paulo está falando assim, na calúnia, quando falar uma coisa de mim que não é verdade, mesmo assim eu procuro conciliar. Eu procuro estender a mão, dar o primeiro passo. É uma vergonha ver os homens, muitas vezes, na igreja, que não conseguem dizer para sua esposa, me perdoe. Tem alguma trava na língua que os impede de falar isso. A esposa pede 10 vezes perdão. E quando o marido vai pedir, ele fala assim, se eu fiz alguma coisa, sim, vê lá, se você viu aí, achou. E é engraçado, mas na vida do casal, traz muito sofrimento. E os filhos estão aprendendo direitinho. Estão aprendendo muito bem. É você um intercessor? É você um referencial? Olha em 1 Coríntios 11, verso 1. Porque o homem tem que ser um referencial. Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou. Então Paulo fala, você pode me imitar, porque eu sou alguém que está procurando fazer o que Cristo faz. Esse é o papel do homem cristão. O homem tem que ser um referencial. Você pode dizer para alguém, você deveria, não é só o apóstolo que pode dizer isso. Você tinha que falar assim, pode me imitar nessa área, porque eu estou procurando imitar Cristo nisso. Agora, se você é o espertalhão na sua casa, se você é o que nunca pede perdão, se você é o rancoroso, se você é o sabichão, sempre a última palavra é tu em tudo, você é um péssimo referencial. Referencial você vai ser. Vou terminar dizendo isso. Querendo ou não, você é referencial. Para o bem ou para o mal. Você não vai escapar disso. Você trabalha demais, fica muito tempo fora de casa, seus filhos vão aprender com você. Você corre muito atrás do dinheiro, seus filhos vão aprender com você. Seus filhos te surpreendem lendo a Bíblia? Já viram você lendo a Bíblia? Ou sempre quando eles chegam perto de você, está na televisão? Quando eles estão perto de você, você tem tempo para eles? Você é um referencial ou você só gasta tempo no WhatsApp? Seu tempo com o Facebook é maior do que com a sua família? Tudo isso são padrões que você vai impor. Seus filhos vão ser como você. É assim, querendo ou não. Havia um poema, mas eu não tenho tempo de ler o poema. Último ponto aí.
Você precisa ser um homem com propósito. Filipenses. Eu não gosto muito de pregação tópica porque tem muito texto. Cada texto desdobra para outras coisas e não dá tempo de falar tudo. Eu não gosto de ficar coisa para trás. Mas, e também não gosto de entrar no meio de um texto. Olha o que Paulo diz, um homem com propósito, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Uma vez eu vi uma pregação do pastor Silas Malafaia, que disse o seguinte, que Paulo não era salvo por causa desse texto. Pregou isso. Ele falou assim, que o próprio Paulo falou assim, ó, eu não julgo ter alcançado a perfeição, tá vendo? Paulo ainda estava batalhando para conseguir ser salvo. Piada. Isso é uma coisa triste de ouvir, não é verdade. Ele era salvo, sim, senhor. Se ele não era salvo, eu não sei o que dizer de nós. Aí complicou a nossa vida. Muito bem, espero que ele tenha mudado de opinião, faz tempo que eu ouvi essa pregação. Quanto a mim, não julgo ter chegado à perfeição, mas uma coisa faço. Olha como é o perfil do homem de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então olha só, o homem com propósito é aquele que tem meta, que tem valores superiores, que não vive pensando só no agora. Você quer ser um homem de Deus? Quais são os seus valores? Se o seu filho perguntar para você, se a sua esposa perguntar, pelo que você vive? O que te faz te levantar de manhã? Você falar, é porque eu tenho que trabalhar, tenho que bater o cartão, é para ganhar dinheiro? Que meta mais medíocre? O que faz você viver? Para que é que você está existindo? Qual é o seu propósito? Paulo aponta 3 maneiras de viver com propósito. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa o passado. Se o seu passado foi ruim, se você teve um passado terrível, deixa o passado lá. O passado é passado. Esqueça ele. Não fica trazendo o passado, não fica sofrendo. Tem gente hoje que sofre por causa do passado. É passado, já aconteceu. Você não pode alterar o que aconteceu. É um fato. Quanto mais cedo você assumir, tá lá. Uma vez eu ouvi a história de uma moça que na sua adolescência foi violentada por familiares. Ela tinha 2 escolhas a fazer. Vivia amargurada pro resto da vida, olhar para o passado e falar, Senhor, aquilo aconteceu no passado. Eu sou uma nova pessoa. Só que essa moça não fez isso. E ela casou. E toda vez que o marido a procurava sexualmente, ela rejeitava o marido porque vinha lembranças do passado. E como é trabalhoso você dizer para uma pessoa, o passado deve ficar no passado. O passado Cristo já cobriu. Se o seu passado foi de derrota, de vergonha, se a sua família foi uma família difícil, passou por dificuldades. Pastor Darwin Murk, que pregou aqui, nos casais, ele não contou. Vocês olham ver a família dele, 6 filhos, não é? 5 naturais e 1 adotivo. E você fala, é fácil ser assim, né? Você é americano, vem de um berço de ouro, você tem uma série de oportunidades. Vai ouvir a história dele, ele não contou aqui, é uma pena que ele não contou. Mas ele veio de uma família em que o pai era alcoólatra. E o pai batia na mãe, e o pai quebrava as coisas em casa. Por vezes, ele falou que dormia chorando com o travesseiro sobre a cabeça, porque ele não queria ouvir os gritos da sua mãe. Mas hoje ele é uma bênção, ele trabalha com casais, ele edifica famílias. Por quê? Porque ele decidiu deixar o passado no passado. Faz parte da história dele. Ele não pode mudar, mas ele pode alterar o seu presente. Então o homem de Deus é um homem que deixa o passado no passado, seja um passado de vitória ou de derrota, tá bom? O de vitória também, deixe no passado. Ah, bons tempos aquele. Olha aquela época, olha. Quem me dera poder voltar na minha época. Esquece isso daí, ficou lá atrás. Se foi glória ou se foi derrota, ficou. Segunda lição é que o homem com propósito, ele se ajusta o presente. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, Paulo, ele diz assim, versículo, avanço para as que estão diante de mim. Então Paulo fala assim, olha, eu esqueci o passado, hoje eu estou avançando, o presente eu estou tomando conta, para que no presente eu avance, eu não posso parar. Eu não posso ser um crente estacionado. Tem crente, igreja é um lugar onde a igreja pode ser uma escola.
Uma escola, você entra no primeiro ano, vai mudando de série, vai crescendo. A igreja não pode ser berçário. Ela não pode ser uma creche. Sabe qual é o problema da creche? Só tem crianças. Você está prosseguindo, você está avançando. O tempo que você anda com Deus, ou o tempo em que você assumiu a sua família como homem da família, você já progrediu? Você é um homem melhor? Ou você é a mesma coisa? Você briga pelas mesmas coisas da época de namoro, da época que você conheceu sua esposa? Você tem as atitudes que você tinha na sua casa quando era solteiro? Tem homem que não amadurece. Ele envelhece cronologicamente, mas na cabeça ele é assim. Basta você ligar a televisão, você vai ver tantos e tantos aí. Está com 80 anos, está casando com uma moça de 20. Sabe o que tá? Eu fico imaginando o que uma pessoa de 80 anos vai conversar com uma moça de 20. Qual vai ser o diálogo deles? Quanto você tem na conta? Alguma coisa, tem que se caminhar, não. Vai saber o que eles vão conversar. Gente, deixe o passado, ajuste o seu presente e, por fim, foque. O homem de Deus, ele foca o futuro. Esquecendo-me das coisas para trás, prossigo, é o presente. Avanço para as que estão diante de mim, é o presente. E aí ele fala para o final, prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. E qual é o alvo? Soberana vocação. Sabe o que é vocação? Vocação é chamado. Paulo fala assim, há um chamado superior, a qual eu atendo. Há uma voz, nós cantamos aqui hoje, tua voz escuta convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Isso é um chamado superior. Isso é viver. Versículo 15. Todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Porventura, se pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Versículo 16. Todavia, andem de acordo com o que já alcançamos. Então, você precisa viver a vida com aquilo que você já aprendeu. Você já aprendeu certas coisas no seu casamento? Você já viu pelo menos 6 coisas. Viva de acordo com isso. Se desenvolva, vá adiante. Versículo 17. Ele volta para o assunto, olha. Sejam meus imitadores. E aqui eu vou terminar aqui. Versículo 17. Sejam meus imitadores. Para que você não dê a desculpa de falar, só pode imitar Paulo. É que Paulo era apóstolo, não sei o que. Olha o que Paulo disse. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo fala assim, se você não pode olhar para a vida de Paulo, olhe para outros homens aqui dentro. Crie nesses homens que vivem de acordo com o modelo bíblico, um referencial, um padrão a ser seguido. Então não dê a desculpa de que só dá para ser modelo quando você é apóstolo. Paulo mesmo fala assim, observai aí na igreja os que têm o mesmo hábito que nós temos e podem seguir eles. Vivam aquilo que eles estão ensinando. Último versículo, eu ia falar no 17, mas olha o 19. O destino deles, de alguns homens, é a perdição, pois o Deus deles é o ventre. Alguns homens só olham para o umbigo. Só olham para aquilo que satisfaz o presente. Eles não têm olhos lá em cima. Paulo termina dizendo assim, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois nós não, a nossa pátria está nos céus, onde também nos aguarda o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus te ajude a ser um homem com meta. Deus te ajude a ser um homem de verdade. Vamos orar? Baixe sua cabeça um instante. Eu quero desafiar você, você filha, você esposa, eu quero que você ore pelos homens que estão aqui. O que nós estamos falando aqui não é brincadeira, é difícil, é muito difícil ser homem. As mulheres não têm ideia do que é isso. Vocês acham que sabem, vocês não têm ideia de quão difícil é ser um homem segundo o padrão de Deus. O padrão é elevadíssimo. Ele fala, seja como o próprio Cristo. Não tem algo mais elevado. Queria que você orasse pelo seu cônjuge. Queria que você orasse pelos homens que estão aqui. Pelos adolescentes. O seu clamor deve ser muito simples. Senhor, forma. Levanta homens que sejam um referencial a ser seguido. Senhor, ajuda que meu marido seja um referencial. Ele é imperfeito, mas eu o amo, eu quero o bem dele. Eu quero que os meus filhos, que os olhos deles brilhem ao olhar para o meu marido, para olhar para o pai. Senhor, ajuda os adolescentes dessa igreja a serem homens de caráter,
Senhor, ajuda os homens dessa igreja a serem intercessores, a orarem mais, a pararem de buscar os valores desse mundo passageiros e a buscarem as coisas que são do alto, a avisarem o caráter, a família, a carreira, o casamento dos seus filhos. Porque esse mundo vai passar, e tudo que há nele passará, mas a tua palavra permanece para sempre. Ó Deus de toda a graça, eu tenho vergonha quando eu olho para a minha vida à luz desse padrão que o Senhor tem imposto. Quão distante eu estou desse ideal. E eu sei que cada homem aqui nessa noite, se for honesto consigo mesmo, vai perceber o quão distante está do padrão bíblico. Tua palavra nos ensina que sem a ajuda de Cristo nada podemos fazer. Por isso, nós não queremos sair daqui carregados de culpa. Nós queremos apelar para a tua graça e misericórdia. Ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos homens de verdade. Senhor, quebra do coração das irmãs aqui o mito desses homens de novela, de filme. Esses são homens de plástico que nada servem, nada valem. Que elas valorizem os homens que o Senhor deu. Imperfeitos como são, errando, tropeçando, mas são os líderes que o Senhor deu. Senhor, levanta os homens dessa igreja. Por favor, abençoa as crianças que estão lá em cima, principalmente os meninos. Eles são a geração de amanhã, eles são a igreja Batista Redenção do futuro. Ó Deus, o que vai ser essa geração se os homens da igreja não forem modelos para eles? Obrigado por nos humilhar, porque quando estamos aos teus pés, nós temos uma perspectiva correta de quem nós somos. Senhor, o nosso desejo nessa noite é te honrar. Toma o nosso coração, toma a nossa alma. Que cada um de nós viva só para ti, em todas as circunstâncias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.